Eles acharam que eu era apenas uma neta ingênua de 25 anos que não entenderia nada de negócios, que eu seria fácil de enganar depois que meu avô morreu. Mas quando eu coloquei aqueles documentos secretos em cima da mesa da advocacia, as caras deles foram impagáveis. Vocês não vão acreditar como meu vovô, mesmo depois de morto, conseguiu desmascarar uma quadrilha que estava roubando nossa família há mais de 10 anos. Fiquem até o final, porque essa história tem uma reviravolta que vai deixar vocês de queixo caído. E o melhor, a vingança foi servida no prato mais gelado que vocês podem imaginar. Meu nome é Carolina, tenho 25 anos, sou formada em design gráfico e sempre fui aquela neta que só aparecia na casa do vovô nos finais de semana e feriados. Meu avô Miguel era empresário, dono de uma pequena transportadora que fundou com as próprias mãos há 40 anos. Eu sempre soube que ele tinha uma empresa, mas nunca me interessei pelos detalhes dos negócios. Afinal, eu era jovem, queria curtir a vida, trabalhar com arte e design. Empresa familiar? Que coisa mais chata. Quando o vovô ficou doente no ano passado, eu comecei a visitá-lo mais vezes no hospital. Ele ficava falando sobre a empresa, sobre documentos importantes, sobre pessoas que não eram confiáveis. Eu meio que escutava com um ouvido só, sabe? Achava que era só preocupação de velho doente querendo controlar tudo. Como eu estava enganada. Em uma das últimas visitas, ele segurou minha mão com força e disse: Carolina, quando eu partir, eles vão tentar te enganar. Vão achar que você é bobinha, que não entende de negócios. Mas eu deixei tudo preparado para você descobrir a verdade. Na época, pensei que era delírio da medicação. Meu avô sempre foi meio dramático mesmo. Quando ele morreu em março, eu estava devastada. Perdi não só um avô, mas meu melhor amigo. No funeral apareceram pessoas que eu nunca tinha visto. Homens de terno falando sobre a empresa, sobre transição, sobre como eu precisaria de orientação para tocar os negócios. Eles falavam comigo como se eu fosse uma criança perdida. Uma semana após o funeral, recebi uma ligação. Era Rodrigo Mendes, que se apresentou como o sócio minoritário do meu avô na transportadora. Eu nem sabia que meu vovô tinha sócios e nunca tinha ouvido meu vô falar de Rodrigo. Sócios. Carolina, ele disse com uma voz melosa. Sei que você está passando por um momento difícil. Que tal conversarmos sobre o futuro da empresa? Posso te ajudar a entender como as coisas funcionam. Marcamos de nos encontrar no escritório da transportadora. Quando cheguei lá, não era só o Rodrigo. Tinha também o contador da empresa, Fernando Silva, e um advogado, chamado Dr. Augusto. Todos homens de meia-idade, sérios, falando de forma condescendente como se eu fosse uma coitadinha que precisava de proteção. Querida, disse o Dr. Augusto, seu avô era um homem brilhante, mas infelizmente não organizou bem a parte legal da empresa antes de partir. Ele colocou uma pilha de papéis na minha frente. A situação é complicada. A empresa tem muitas dívidas, problemas trabalhistas, questões fiscais. Seria um fardo muito pesado para uma jovem como você carregar sozinha. Rodrigo completou. Nós estamos aqui há anos ajudando seu avô. Conhecemos cada detalhe do negócio. Nossa proposta é simples. Nós compramos sua parte da empresa por um valor justo, você fica livre de todas as dores de cabeça e nós continuamos tocando tudo como sempre foi feito. O valor que ofereceram foi de R$300 mil. Para uma jovem de 25 anos que nunca teve muito dinheiro, parecia uma fortuna. Eles insistiam que eu assinasse os papéis ali mesmo, que era melhor resolver logo antes que as dívidas aumentassem ainda mais. A pressão psicológica era enorme, mas alguma coisa no fundo da minha cabeça me incomodava. Era a lembrança da voz do meu avô. Eles vão tentar te enganar. Olhei para aqueles 3 homens me pressionando e disse: preciso de uns dias para pensar, é uma decisão muito importante. A reação deles foi imediata. O sorriso falso saiu do rosto do Rodrigo. Carolina, não é inteligente demorar. Cada dia que passa, as dívidas aumentam. Se você não decidir logo, pode acabar devendo dinheiro em vez de recebendo. O Dr. Augusto complementou. Realmente, minha cara,
Na sua idade, com sua inexperiência, seria irresponsável recusar uma proposta tão generosa. Saí daquele escritório com a cabeça girando. 3 homens experientes, todos dizendo a mesma coisa. Será que meu avô realmente deixou a empresa em uma situação ruim? Será que eu devia aceitar a oferta e partir para outra? Mas tinha uma voz na minha cabeça que não calava. Por que tanta pressa? Por que não me deixam ver os documentos da empresa com calma? Naquela noite, fui até a casa do meu avô. Estava tudo como ele deixou. No escritório dele, havia uma mesa cheia de papéis, um computador antigo e várias gavetas trancadas. Lembrei que ele sempre guardava uma cópia das chaves num potinho no armário da cozinha. Era hora de descobrir o que meu vovô realmente deixou para mim. A primeira gaveta que abri estava cheia de contratos, notas fiscais e documentos da empresa dos últimos 5 anos. Comecei a ler, mesmo sem entender muito, mas uma coisa me chamou a atenção. O faturamento da transportadora era muito maior do que os 3 homens tinham me dito. Estamos falando de R$2 milhões por mês. Como uma empresa que fatura 24 milhões por ano podia estar quebrada? Alguma coisa não batia. Continuei procurando e encontrei os contratos sociais da empresa. Meu avô era dono de 70% das cotas e Rodrigo Mendes tinha apenas 30%. Mas nos papéis que eles queriam que eu assinasse, constava que eu herdei apenas 40% da empresa. Onde foram parar os outros 30%? Foi quando encontrei uma pasta marcada com meu nome. Dentro, uma carta do meu avô e um pendrive. Minha querida neta, começava a carta. Se você está lendo isso, é porque chegou a hora da verdade. Por anos, Rodrigo, Fernando e Dr. Augusto vêm tentando me roubar. Eles acham que você é ingênua e será fácil de enganar. Mas eu preparei tudo para que você descubra quem são os verdadeiros ladrões. Meu coração disparou. Coloquei o pendrive no computador do vovô. Lá dentro, centenas de arquivos de áudio, fotos de documentos alterados e planilhas detalhadas mostrando como os 3 vinham desviando dinheiro da empresa há mais de 10 anos. Meu avô tinha gravado conversas secretas onde eles planejavam como ficar com a empresa após sua morte. Em uma gravação de dezembro passado, ouvi a voz do Rodrigo. O velho tá ficando cada vez mais desconfiado. Quando ele morrer, vamos convencer a netinha a vender tudo pra gente por uma ninharia. Ela não entende nada de negócios mesmo. Dr. Augusto respondeu: perfeito. Já preparei os documentos falsificando as porcentagens. Ela nunca vai descobrir que tem direito a muito mais. Passei a madrugada inteira estudando todos os arquivos. Meu avô havia documentado cada crime: sonegação fiscal, apropriação indébita, falsificação de documentos, lavagem de dinheiro. Era material suficiente para colocar os 3 na cadeia por décadas. Mas eu queria mais do que justiça. Eu queria que eles sentissem o mesmo desprezo que demonstraram por mim. No dia seguinte, liguei para o Rodrigo. Decidi aceitar a proposta de vocês, disse com uma voz inocente. Mas tenho algumas dúvidas sobre os números. Podemos nos encontrar hoje à tarde? Quero entender melhor a situação da empresa antes de assinar. Percebi o alívio na voz dele. Claro, querida, sabia que você era inteligente. Vamos nos reunir às 14 horas no escritório. Mas dessa vez, eu não iria sozinha. Liguei para meu primo advogado, Dr. Paulo, e expliquei toda a situação. Ele ficou chocado com as provas que meu avô deixou. Carolina, isso é um esquema criminoso gigantesco. Eles roubaram milhões da sua família. Marcamos de nos encontrar antes da reunião para planejar nossa estratégia. Quando cheguei ao escritório, estava acompanhada do Dr. Paulo. Rodrigo franziu a testa. Não sabia que você traria um advogado. Sorri docemente. É só para me ajudar a entender os termos técnicos. Vocês não se importam, né? Afinal, são tão experientes que não tem nada a se esconder. Bem, disse Dr. Augusto, vamos finalizar logo essa questão. Aqui estão os papéis finais. Ele colocou os documentos na minha frente mais uma vez. Eu peguei a caneta, fiz cara de quem estava pronta para assinar e então parei. Antes de assinar, tenho uma pequena dúvida. Abri minha bolsa e tirei uma pasta cheia de documentos. É sobre estes contratos aqui.
Coloquei na mesa os contratos originais da empresa, mostrando que meu avô tinha 70% das cotas, não 40% como eles alegavam. Parece que tem uma discrepância nos números. Rodrigo tentou manter a calma. Isso são documentos antigos. As coisas mudaram ao longo dos anos. Era exatamente a resposta que eu esperava. Interessante, continuei. Porque meu avô nunca assinou nenhuma alteração contratual reduzindo sua participação. Coloquei na mesa as cópias dos documentos falsificados, lado a lado com os originais. As diferenças eram gritantes. Alguém pode me explicar como a assinatura do meu avô é completamente diferente nestes papéis mais recentes? O silêncio no escritório era ensurdecedor. Dr. Augusto tentou uma última cartada. Carolina, essas acusações são muito sérias. Cuidado para não... Foi quando eu o interrompi, ligando meu notebook e colocando para tocar a primeira gravação. O velho está ficando cada vez mais desconfiado. Quando ele morrer, vamos convencer a netinha... Os três ficaram brancos como papel. Fernando, o contador, começou a suar frio. Rodrigo tentou pegar meu notebook, mas Dr. Paulo o impediu. Não toquem em nada. Essas são evidências de crimes. Continuei tocando outras gravações. Eles combinando valores para desviar, planejando como falsificar documentos e rindo da minha ingenuidade. Vocês realmente acharam que eu era só uma netinha boba, disse, levantando da cadeira. Mas meu avô me conhecia melhor do que vocês imaginavam. Ele sabia que eu descobriria tudo. Tirei da pastas planilhas detalhadas dos desvios. Nos últimos 10 anos, vocês roubaram mais de 8 milhões de reais da nossa empresa. Rodrigo tentou uma última negociação. Carolina, vamos com calma. Podemos conversar, encontrar uma solução que seja boa para todos. Sorri friamente. A solução já foi encontrada. Meu primo aqui vai iniciar as ações criminais contra vocês três ainda hoje. Apropriação indébita, formação de quadrilha, falsificação de documentos, sonegação fiscal. Dr. Paulo complementou. E como a empresa é legalmente 70% da Carolina, vocês estão todos demitidos. Aliás, estão proibidos de entrar nas instalações da transportadora a partir de agora. A segurança já foi comunicada. A transformação foi incrível. 3 homens que minutos antes me tratavam como uma criança ingênua, agora imploravam por misericórdia. Fernando, o contador, desabou. Carolina, eu posso devolver minha parte? Tenho família, filhos na faculdade, por favor. Dr. Augusto tentou sair correndo, mas Dr. Paulo segurou. Não saiam daqui, até a Polícia Federal chegar. Já foram acionados. Em menos de 1 hora, os 3 foram presos. As investigações revelaram que o esquema era ainda maior. Eles tinham feito a mesma coisa com outras pequenas empresas familiares da região. Pelo menos 15 famílias foram vítimas desses golpistas ao longo dos anos. Hoje, 2 anos depois daquele dia memorável, sou CEO da transportadora São Miguel. Rebatizei a empresa em homenagem ao meu avô. O que eles disseram ser uma empresa quebrada se revelou um negócio próspero e bem estruturado. Com os 8 milhões recuperados da quadrilha, consegui modernizar toda a frota, abrir 2 filiais novas e contratar 50 funcionários. Rodrigo foi condenado a 12 anos de prisão e teve todos os bens bloqueados. Dr. Augusto pegou 8 anos e perdeu o registro na OAB. Fernando, que colaborou com as investigações e ajudou a desmascarar outros esquemas similares, pegou 6 anos, mas cumpre em regime semiaberto. A parte mais gratificante foi descobrir que meu avô havia deixado cartas pessoais para cada funcionário da empresa. Ele sabia que eu precisaria da confiança deles para tocar o negócio, e suas palavras foram fundamentais para conquistar o respeito da equipe. A Carolina pode parecer jovem, escreveu para seu gerente mais antigo, mas ela tem o coração no lugar certo e a inteligência da nossa família. Ajudem ela a crescer. E crescer foi exatamente o que aconteceu. Não só profissionalmente, mas pessoalmente.
Aquela jovem ingênua de 25 anos se transformou em uma empresária respeitada na região. Hoje, além de tocar a transportadora, dou palestras para jovens empresários e ajudo outras famílias que passaram por situações similares. O que essa experiência me ensinou vai muito além de administração empresarial. Aprendi que às vezes as pessoas subestimam nossa capacidade baseadas na nossa idade, gênero ou aparência. Esses 3 homens me viram como uma presa fácil porque eu era jovem e mulher. Eles apostaram na minha ignorância sobre negócios e na minha vulnerabilidade emocional após a morte do meu avô. Mas meu vovô me ensinou a lição mais valiosa da minha vida. Inteligência não tem idade, Carolina, e a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. Ele passou anos documentando cada crime, cada mentira, cada traição, sabendo que um dia eu precisaria dessas provas. Mesmo depois de morto, ele conseguiu me proteger e me dar as ferramentas para vencer. Hoje, quando vejo jovens sendo subestimados em reuniões de negócios, eu sempre lembro da cara de choque daqueles 3 homens quando descobriram que a netinha ingênua tinha desmascarado seu esquema criminoso. A sensação de ver a arrogância dele se transformar em desespero foi indescritível. Meu avô sempre dizia: Carolina, na vida você vai encontrar 2 tipos de pessoa, as que te ajudam a crescer e as que tentam te derrubar para crescer em cima de você. Rodrigo, Fernando e Dr. Augusto definitivamente eram do segundo tipo. Mas eles subestimaram uma coisa fundamental. Eu tinha o melhor professor do mundo, mesmo que ele não estivesse mais aqui fisicamente. O caso repercutiu tanto na região que virou referência na Polícia Federal para identificar esquemas similares. Outras 12 famílias conseguiram recuperar suas empresas usando as provas que meu avô havia coletado. O esquema movimentava mais de 30 milhões de reais em fraude só na nossa região. A Receita Federal conseguiu recuperar mais de 15 milhões em impostos sonegados. Vários funcionários públicos que facilitavam as fraudes foram demitidos e processados. O escritório do Dr. Augusto foi fechado e todos os casos que ele conduzia foram revisados pela OAB. Mas o melhor de tudo foi ver a reação dos funcionários da transportadora quando descobriram a verdade. Dona Marta, que trabalhava na contabilidade há 15 anos, veio chorando me pedir desculpas. Carolina, eu sabia que alguma coisa estava errada, mas tinha medo de falar. Seu avô sempre foi tão correto e de repente os números não batiam mais. Foi aí que percebi que meu avô não tinha protegido apenas a mim. Ele havia protegido 35 famílias que dependiam da empresa para sobreviver. Se o plano dos criminosos tivesse dado certo, eles teriam fechado a transportadora em poucos meses, demitido todo mundo e vendido os ativos para outras empresas do grupo deles. Gente, essa história me marcou para sempre e espero que tenha tocado o coração de vocês também. Se vocês conhecem alguém passando por pressões familiares após herdar um negócio, ou jovens sendo subestimados por causa da idade, compartilhem este vídeo. Às vezes, uma história como essa pode dar coragem para alguém não desistir dos seus direitos. A maior lição que eu posso deixar é: nunca aceitem ser tratados como inferiores por causa da idade, gênero ou aparência. E sempre, sempre desconfiem quando alguém tenta apressar uma decisão importante, principalmente envolvendo dinheiro. Se fosse realmente um bom negócio para mim, eles não estariam com tanta pressa, né? Se vocês ficaram emocionados com essa história de superação como eu fiquei ao vivê-la, deixem um like para ajudar mais pessoas a conhecerem essa lição de vida. E não esqueçam de se inscrever no canal Batalhas Vencidas e ativar o sininho, porque eu tenho muitas outras histórias reais e inspiradoras para compartilhar com vocês. Nos comentários me contem, vocês já passaram por alguma situação onde foram subestimados por causa da idade? Ou conhecem alguém que enfrentou problemas similares com herança familiar? Eu leio todos os comentários e respondo pessoalmente. Adoro saber das experiências de vocês. Um abraço gigante e lembrem-se, nunca deixem ninguém diminuir o brilho de vocês. Até o próximo vídeo aqui, no Batalhas Vencidas.